para o Rio de Janeiro, porque o atual campeão não começa vencendo necessariamente no seu grupo. Roberta, boa tarde para você. É isso, Mari. Perdeu o jogo e perdeu também Igor Jesus. Boa tarde para você, pro Marra, Jailson, pro Bruno. O Igor Jesus foi expulso aos 50 minutos, então ali nos acréscimos. Aos 48 teve aquele desentendimento com Guerra, levou o cartão amarelo. 2 minutos depois deixou o braço, levou o cartão vermelho, uma expulsão boba e está fora então do próximo compromisso da Libertadores, terça-feira que vem contra o Carabobo. Até o Renato Paiva, na entrevista coletiva, disse que essa é uma dor de cabeça para o Igor Jesus e não para ele, mas o Paiva terá que encontrar soluções. Soluções também em questão das finalizações. Isso porque ontem o Botafogo, no primeiro tempo, teve até mais o controle do jogo, facilidade ali na troca de passes. Mas, por exemplo, o Santiago Rodrigues, o Igor Jesus tiveram oportunidades, mas sem muito perigo, sem muita emoção na primeira etapa. Veio o segundo tempo, o treinador da Universidade do Chile fez mudanças cruciais e acabou abrindo o placar e vencendo essa partida. Lembrando que no momento que o Botafogo sofreu o gol, o Paiva já preparava 2 substituições, a entrada do Elias Manuel e também a entrada de Arthur. E a questão também em relação ao Arthur, que ficou uma dúvida, porque ele tem status de titular. Sem Savarino com dores na coxa, tinha a expectativa do Paiva colocar ou o Santiago Rodrigues ou o Matheus Martins, mas ele optou pelos 2 e deixou o Arthur no banco de reservas. Depois que ele entrou na partida, também não demonstrou toda aquela velocidade, cometeu os mesmos erros dos companheiros e o Botafogo saiu então com essa derrota na estreia da Libertadores. O Marlon Freitas e também Renato Paiva falaram justamente sobre o Botafogo ter pecado nas finalizações. Eles chegam agora nesse Sport Center. Primeiro um jogo muito difícil, mas no meu ver fizemos um primeiro tempo muito bom. Faltou o último passe, o último terço. Segundo tempo eles voltaram melhor. A gente ficou devendo, infelizmente não conseguimos 3 pontos. Mas é corrigir os erros e tentar consertar na próxima partida e buscar a nossa vitória. Nós temos que melhorar muito na parte da criação, finalização, porque defensivamente até não estivemos mal. A equipa portou-se até muito bem, quase não há oportunidades do adversário, a não ser praticamente o golo, mas é um facto que nós temos que definir melhor as jogadas. Quanto ao Igor, vamos jogar com 11 de certeza, não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor que não joga e eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta. Não queríamos entrar assim na competição, é um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida e, portanto, temos que corrigir isto muito rápido. É isso, então, Botafogo, atual campeão da Libertadores, estreando com derrota. Mas para alguns botafoguenses supersticiosos, eles acabam lembrando do ano passado, o Botafogo foi campeão e no primeiro jogo da fase de grupos, o time perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla. Mas claro que ninguém queria estrear com derrota. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Agora é isso, né? Joga em casa e tem que recuperar os pontos assim. Sempre ajuda. Agora o Botafogo, hein? Campeão da Libertadores. O time começou mal na busca aí pelo bi, perdeu para a Universidade de Chile, fora de casa, 1-0. Igor Jesus foi expulso. O negócio não foi legal, não. 2 times separados por uma montanha de dinheiro. O Botafogo investiu cerca de 500 milhões de reais para essa temporada. A Universidade de Chile, o equivalente a pouco mais de 7 milhões. Um confronto que escancara o abismo econômico entre o futebol brasileiro e o restante da América do Sul. Mas toda essa diferença não apareceu em campo. Depois de 7 anos, a Universidade de Chile voltou à fase de grupos da Libertadores e conseguiu segurar o campeão da América. Mais de 42 mil torcedores, indiferentes à conta bancária e à história recente dos times, lotaram o Estádio Nacional para matar saudade de uma noite de Copa. Entre eles, um ídolo que virou torcedor, Marcelo Salas. Na Libertadores de 96, fez um dos gols na vitória da Universidade de Chile sobre o Botafogo. Os alvinegros mais supersticiosos poderiam achar esse um mau sinal. Mas o fato é que desde cedo as coisas não estavam tão boas para o Botafogo. Altamirano chegou perto de abrir o placar depois que a defesa bobeou. Pé esquerdo nela, o chute!
Altamirano. Chegou lá para finalizar. E a tensão do Renato Paiva foi aumentando, à medida que o Botafogo não conseguia transformar o domínio em grandes ameaças à Universidade de Chile. A posse de bola chegou a 63%. Nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em finalizações. O chute sem grande perigo do Igor Jesus não deu tanto trabalho para o Castelão. Olha a chance do gol, Igor bateu, toca no goleiro. O Botafogo até chegava, mas nem Santiago Rodrigues, nem Matheus Martins conseguiam justificar a escolha deles para o ataque. Aliás, já são 10 jogos seguidos em que nenhum atacante do Botafogo faz gol. A ideia era ser mais ofensivo, atacar, ser mais agudo. Tudo isso a Universidade de Chile começou a ser no segundo tempo. Complicou para o John. Nessa aí, o Diório estava impedido, mas vale mostrar só pela defesaça do John. Uma defesa que é padrão John de qualidade. Pouco depois, a defesa deixou o maior espação. A posição do Diório dessa vez era boa e ficou ruim para o John. Gol da Universidade! A jogada começou lá com o goleiro Castelão e o sistema defensivo do Botafogo, todo bagunçado, não conseguiu parar o ataque que passou pelo Sepúlveda, pelo Guerra, até chegar ao Diório. O Diório está completamente livre. Num descuido nosso, a gente tomou um gol. Teve outro, só que o gol do Guerra acabou anulado por causa de uma falta dele no Jair. Se faltou o gol ao Botafogo, cartão sobrou. Já nos acréscimos, o Igor Jesus ganhou um amarelo por se desentender com o Guerra. E depois, outro por atingir o rosto do Zaldívia com o braço. Acabou expulso e está fora do jogo contra o Carabobo. Quanto ao Igor, vamos jogar com 11 de certeza. Não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor que não joga. E virou uma dor de cabeça a falta de gols. Mais um jogo em que o time até criou, mas não adiantou. E eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução. Não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida e, portanto, temos que corrigir isto muito rápido. Uma noite que o papai alvinegro não vai fazer questão de lembrar um dia ao pequeno torcedor. Mas essa vitória sobre o campeão da América, o papai chileno e o filhão não vão esquecer. Fala pessoal, parando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima tem LivePix, ali é o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, de merchan aqui, de jabá pro canal? Manda aí, a gente toca uma ideia, fecha uma parceria. E temos 4 planos de membros. Escolhe um aí, tem de 3, de 5, valores simbólicos, uma vez por mês. Você ajuda bastante o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui. Seguir sendo o canal que mais posta horas diárias somadas sobre Botafogo no mundo. Então dá uma moral pra gente, sem enrolações. Vamos seguir com o vídeo e no final a gente conversa sobre esse jogo, Botafogo e Laú. Deixa eu falar, aí você vai fazer o que todo mundo do Rio de Janeiro faz. Pingou um negócio na janela, vai sair, bota aquela bota. Ah, mas tá no outono, bota. Bota aquela roupa de frio. E o Botafogo? Aí, vou te falar. Vai chover, friozinho. Toma um bom vinho chileno. Ah, é? Eu vou te falar, então. Me fala um bom vinho chileno pra eu comprar. De repente eu você recebo sabe uma do visita. que eu gosto. De repente, um bom vinho é pra... Achei que você tá me fazendo um convite? Você saiu do personagem. Você sabe ler entre linhas. Vamos comprar um Angélica Zapata ou TV Catena? Pode ser? Vamos vocês. Eu que bebo mesmo. Aí você faz lá e eu, lá, Antes de mais nada, Pedrosa, feliz 2025. Eu vou esperar acabar, que deve ter outras coisas. Feliz eu vou me afastando, novo. Adeus, ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer. Primeiro tempo, a torcida do Botafogo, lá. E a do Vasco também? Deixa eu falar. Eu não perdi. Deixa eu falar. Vocês, lá.
acabando com todo mundo. Tava lá, teve muito gol no outro jogo, né? Não, e foi igualzinho ele, Não pô. tem Ele necessidade tava todo feliz de falar e do disso. nada, entendeu? Foi igualzinho. Vem cá, vinho chileno combina com comida peruana? Só pra eu saber. E a gente junta. Sabe o que a gente vai comer nessa chuvinha? Sabe o que a gente vai comer? Eu ia te ajudar, mas não vou mais. Vem aqui, pra eu ir embora também. Sabe o que a gente vai comer nessa chuvinha, meu amor? o quê? A gente vai comer um ceviche com bebê catena. Aí a gente brinda assim, ó. Como é que é? Faz assim, ó. Isso. E aí depois a gente não pode falar, mas aí a gente faz o quê? Tchau, gente! O Corinthians é hoje? Corinthians foi ontem, perdeu. É verdade. Não, ela essa semana é flu, vou defender isso. Essa semana é flu. Mas ela tava falando Mas ela ontem fez aqui, um quase discurso chorou, aqui. que Eu é sou Corinthians, é Corinthians. Timão. É isso! Você falou isso uma vez por uma foto, você fica bem quieto que eu travo comigo. Eu não sei nem porque eu tô tirando onda. Hoje ainda tem. Ainda Eu tô indo por partes, tem muitas camadas nessa brincadeira. Pancada em casa. Falar nisso, o Corinthians quando abre o espanhol é pancada, esquece. Eu tô impressionada. Não, eu quero falar com o meu público aqui. Muitas camadas nessa zoação hoje. A primeira, a outra ali ontem chorou, não sei o quê, do Corinthians. O Corinthians perdeu e ela tá me zoando. Ela foi embora já. Já foi embora. Ele pode dar uma escorregadinha? Invicto? Invicto? Estreou ontem, como é que tá O invicto? outro aqui tava ganhando de 3-1, botou 30 zagueiros e tomou um empate. Não fala disso. O outro aqui vai jogar hoje, tá se achando. Cheio de desfalque. Eu queria entender. Segundo o treinador adversário, o Flamengo é europeu no mercado sul-americano. Jogando tudo pra cima do Flamengo. Vambora, Pedrosa. Mas eu não esperava isso de você. Sabe por quê? E eu não Porque- esperava isso do Carille também. Sabe por que uma coisa? Eu imaginei assim, eu vou chegar lá, o Veni Casagrande vai me zoar, Mas olha normal, e o Pedrosa vai estar comigo, porque ele também tá no mesmo barco Não que fui o meu. eu que imprimi. Mas Não você fui segurou. eu. Não fui eu que escrevi. Mas você tá perto. E tava na minha eu mesa. Eu vou falar, igual minha mãe falava assim, não anda com gente que tem droga na mochila, que se para a polícia a droga não tá na tua mochila, mas você tá quem com dá negócio de investigar, você é preso também, Não, filho. nada Você tá no disso. meio aí do plano. Quem se mistura com os exatamente porcos, né? isso. É isso. Eu, por exemplo, se fosse você, e tá levantando lá, olha como é que ele é implicante. Olha como é que ele é implicante, olha lá. Vê? Vê o que eu faço nesse programa. Não tem ninguém ao meu lado. Ninguém. A Eu produção tinha é uma tão Alex boa, Pedrosa, que que também- botou um monte de ponto. Feliz 2025 aqui, ó. Dando ênfase. A produção é muito boa, cara. Parabéns Nem pra ele. Jesus salva o Botafogo. Nem Jesus salva. Ah, mas fica tranquilo. O jogo que vem ele joga. Ih, não joga. Vai, ele. Olha ele aí, ó. Mas pelo menos vai ter o É o que é Savarino. pra falar? Tweet, ai, lá vem. Eles não estão satisfeitos, eu não vou nem ler. Caio, já vi a camisa, eu não tô nem terminando de ler, eu já sei o que vai ser. Gracinha. A cavalaria virou carruagem. E antes mesmo da meia-noite virou abóbora. Verdade. Caio, calma. Impressionada. Não, e eu quero, por favor, que o meu público botafoguense não pegue esta pilha. Segundo jogo do treinador, pelo amor de Deus, hein, gente? Nenhum gol feito. Olha aí. Você sabia que a LU não ganhava na Libertadores há 11 jogos? E voltou a ganhar contra o Botafogo? Também ficou E a 4 última, anos sem jogar e a um última negócio. vitória tinha sido, sabe, em cima de quem? Do Vasco. Do Vasco. Toda hora fala do Vasco. 2018. Era o Carille treinando? Acabou a palhaçada? Tem mais alguma coisa aí, Veneca? Não, só. Isso aqui é uma informação. Não, papel, não Isso sei aqui que é lá. Tem Nosso papel, programa é pra informar. E a gente tá informando, Tá entendeu? bom. Tem coisa De uma aí, maneira bem pensadinho? descontraída. Que hora vai chegar, hein, Pedro? Que hora? Que hora? Era pra chegar de outro jeito.
Chegou pior. Não, mas ontem. nessa eu tô com o Pedrosa. Era pra eu estar aqui- Antes do programa ele disse, se arrumar um empate, tá tudo bom. É verdade. O problema foi a forma como a gente arrumou o empate. Ó, Fogão foi derrotado pela Universidade do Chile na estreia dele na Libertadores. O Flávio Nick tava no meio da galera lá em General Severiano. É geral em general o nome desse evento. E conta tudo pra gente. Quem será que ganhou a taça do Jarvis? Eles sortearam uma taça da Libertadores lá. Rodou. A taça estava ali, para eles lembrarem como é bom conquistá-la. Quase 500 alvinegros acompanharam em General Severiano a estreia do Botafogo na Libertadores. A caminhada em busca do bicampeonato começou no Estádio Nacional de Santiago. A Universidade de Chile deu logo um susto no atual campeão. E quem disse que o torcedor não fica nervoso no primeiro jogo do campeonato? Haja unha para roer. Mas o Botafogo foi melhorando e teve uma boa oportunidade com Igor Jesus. Depois, Santi Rodrigues apareceu e o goleiro deu rebote. Matheus Martins se precipitou e não aproveitou, deixando o grito de gol preso na garganta da torcida no primeiro tempo. Ué, é sina, desde pequena. Já tô acostumada. É teste pra cardíaco, por isso que meu cardiologista é botafoguense, pô. Feliz mesmo no intervalo ficou esse torcedor que ganhou a réplica da taça em um sorteio, mas arrumou um problema. Tava ali sentado no meu cantinho de boa, vim despretensiosamente assistir aqui. E aí, ó, vou levar isso aqui pra casa. Como? Eu não sei, mas vou ter que dar meu jeito aqui agora. Aí veio a ducha de água fria no segundo tempo. A defesa deu espaço. Diório bateu na saída do John e fez o gol da vitória da Universidade de Chile, decepcionando os alvinegros na sede do clube. Botafogo tentou reagir, pressionou o time chileno, mas ameaçou pouco, forçando os chutes de longa distância e os cruzamentos na área, aumentando o desespero dos torcedores em General Severiano. Eu acho que ele deveria ter começado com o Arthur. A gente vai conseguir reverter isso aí no próximo jogo contra o Carabobo, é tudo nosso. Para os supersticiosos botafoguenses, a derrota na estreia da Libertadores pode ser um bom sinal, já que no ano passado o Botafogo perdeu os 2 primeiros jogos e terminou como campeão. A gente começou ano passado perdendo, a gente viu como é que terminou. Eu acreditei na geração Pimpão e Roger, eu não vou acreditar na geração John Jackson, eu vou acreditar. Fernandinha também acredita que eu sei. Próxima estação, Botafogo. É o nome dele. Estação terminal. Trabalha lá no embarque Beijo para obrigatório. ele. Lucas Pedrosa. Vene Casagrande. Vocês vão falar sério ou vão ficar de gracinha com a minha cara? Não, vou falar sério. Tá bom. Sério. Olha aqui, ó. Eu não quero na palavra, não. Falar nisso, daqui a Poderia pouco... ter. Vamos falar o nome da série que usa o na palavra. Sabia, Vene? Tem série, né? O Pedrosa falou outro dia no camarim, eu vi lá. Eu fiquei impressionada. Vamos lá. O que aconteceu ontem, Lucas Pedrosa? O Botafogo fez um bom primeiro tempo, né? E o segundo tempo não foi bom. O Renato começou a mexer lá pros 15 minutos, tomou gol. No mesmo momento em que já estava todo mundo ali enfileirado para entrar, para fazer a primeira mudança, o Botafogo estava sofrendo o primeiro e único gol. Chegou a sofrer um segundo gol, mas que foi anulado porque foi uma falta em cima do zagueiro Jair. E foi um gol que foi um sono generalizado ali da defesa do Botafogo. O Barbosa e o Jair acabaram ficando vendido. Primeiro tempo com controle, mas com muita falha no terço final, com pouca letalidade, né? Sim. E um segundo tempo em que o treinador de lá botou aquele guerra, deu uma mexidinha, travou os laterais, pressionou ali na defesa os laterais do Botafogo e o Botafogo ficou sem recurso para sair desse nó que o treinador da Laú deu no Botafogo, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Primeiramente, eu não entendi muito bem por que ele não começou com o Arthur. O Arthur que tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras e ele optou por colocar o Arthur no banco, não sei por quê. Um ponta-direita que gera jogo pra caramba. Apesar disso, o primeiro tempo do Botafogo foi bom. Eu brinquei aqui do Igor Jesus por ter tomado o cartão vermelho, mas ele fez uma boa partida, ele foi um cara extremamente
inteligente e perigoso, só que o Botafogo não conseguiu colocar a bola na casinha. E de fato, no primeiro tempo dominou as ações, teve muitas movimentações ali bem feitas, digamos assim, no meio-campo. E repito, para mim o jogador mais perigoso do Botafogo foi o Igor Jesus, só que no segundo tempo tudo que foi feito no primeiro acabou não acontecendo no segundo. E tem que lembrar também que ainda é um início de trabalho, gente. Não tem por que a gente ficar aqui massacrando o Renato Paiva. Você tem que entender que o plano de jogo ele é montado para o que se inicia a partida. E, obviamente, só com o tempo que ele vai entender as trocas que ele vai fazer, quais são os mecanismos que ele vai usar e o que vai acontecer no segundo tempo para que ele possa também manter a intensidade e a regularidade da equipe. Ontem, o Botafogo não conseguiu fazer isso. Mesmo antes das trocas, a equipe já tinha caído de rendimento e o gol do Diori, que inclusive jogava aqui no futebol brasileiro no Atlético Paranaense, acabou afundando o Botafogo de vez, que após o gol, pra mim, ficou desesperado. Jefinho entrou, o próprio Arthur depois entrou. O Elias entrou. E aí você começa a entender o que faz a falta, repito, de um grupo entrosado desde o início do ano. Porque isso, pra mim, é reflexo do quê? Os reforços, a gente brincou aqui do Ano Novo, só chegaram agora. Então o Botafogo tá iniciando essa temporada agora. Qualquer jogador que for entrar, tá sendo experimento. E o pior, o jogador que chegou antes, que é o Juan Cruz, o jogador que custou mais de 50 milhões de reais para os cofres do Botafogo, ele não entra. Por quê? Na minha visão, foi um erro do scout de ter pagado 8 milhões de euros no Juan Cruz, o jogador que deveria ter entrado para poder decidir a partida, só que não consegue por opção até do técnico mesmo. Então assim, eu realmente vejo um Botafogo ainda em experimento, ainda em formulação e repito, primeiro tempo foi bom, merecia ter ganhado o primeiro tempo, só que no segundo tempo começou a dar mostras do que é uma equipe que não se preparou durante 3 meses. E aí você só tá no momento de experimento. No momento de experimento em Libertadores, vai ser punido. E ficou espaçado, o Botafogo estava tão compacto, né? Muito parecido com o do ano passado, até no jogo contra o Palmeiras. O que é isso? É o Guerra que entrou? Ai, vocês são muito chatos, sério. Eu não tenho um minuto de paz aqui nesse lugar, o Vene Casagrande. Sabe o que aconteceu? O Guerra, o jogador que entrou no segundo tempo aí e pra mim mudou esse jogo aí da Laú. O Renato Paiva disse depois da partida. Cadê? Fala, Renato. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos. E a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em jogadas, tem que terminar mais em finalizações. Não conseguimos aplicar aquilo que era o plano de jogo na forma de fazer mal à Universidade de Chile. E isso aconteceu também contra o Palmeiras, né? Controle de bola ali no primeiro tempo também. Um Botafogo muito próximo, com volume, mas pouco letal. Isso aconteceu contra o Palmeiras e mais uma vez agora aconteceu contra a Laú. Quando tinha o jogo na mão, quando tinha um controle absoluto, não matou o jogo no primeiro tempo. Mas o que pegou o torcedor de surpresa, Veni, foi até o seu drone no início, antes da partida começar, em que o Renato Paiva escolheu o Arthur, botar o Arthur no banco e botar o Matheus Martins em seu lugar. O Santi ficar no lugar do Savarino ali, não necessariamente taticamente, mas no lugar que o Savarino não estava, e o Matheus Martins no lugar do Arthur. Como é que foi essa apuração que você puder contar e o que você achou dessa escolha do Renato? Bom, vamos lá, Fernandinha. Quando eu recebi essa informação de uma pessoa que fez parte ali da pré-eleição, eu confesso pra você que eu fiquei com um pouco de receio até mesmo de errar a informação, porque eu não esperava. Eu acho que ninguém esperava a gente não que o esperava Arthur também. fosse ser reserva no jogo, na estreia da Libertadores, pela boa atuação que ele teve contra o Palmeiras. E depois que eu publiquei essa informação, muita gente foi pega de surpresa, inclusive pessoas que trabalham com o Arthur. E aí vem mais uma curiosidade. Uma pessoa que trabalhou com o Renato Paiva nos tempos de Bahia me chamou e falou assim: Vene, o torcedor do Botafogo que está assustado com isso vai ter que se acostumar. Porque aqui no Bahia, um grande problema que a gente teve com o Renato Paiva foi o fato dele não repetir muito escalação. Independentemente se um jogador foi bem, não quer dizer que esse jogador, no próximo jogo, ele vai ser titular. Não, o Renato Paiva, ele não é de repetir escalação. É um trabalho muito parecido com o Jorge Sampaoli, por exemplo. O Jorge Sampaoli no Flamengo, ele também não repetia escalação. É um estilo, uma metodologia de trabalho. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Não é porque o Sampaoli deu errado no Flamengo, o Renato Paiva deu errado no Bahia, que vai dar errado também no Botafogo. Mas já fica o aviso aí para o torcedor alvinegro que o Renato Paiva ele tem esse estilo de trabalho. E a gente pôde ver que o Matheus Martins, começando novamente um jogo, ele não foi bem.
Eu acho até que ele demorou para fazer algumas trocas. E no estilo de jogo assim que a gente pôde perceber, por exemplo, quando a Laú teve um estilo mais ofensivo, tal como foi o Palmeiras, o Botafogo foi muito bem. Quando a Laú percebeu que o ideal seria recuar um pouco, ser um pouco mais pragmático, digamos assim, não defensivo, o Botafogo acabou encontrando dificuldade. Mas foi o que o Pedrosa mencionou, é o início do trabalho, é apenas o segundo jogo do elenco profissional sob o comando do Renato Paiva. Então tem muita coisa, eu vejo muita gente falando assim, o Botafogo investiu mais de 500 milhões e não está dando certo. Como assim, gente? Não tem como você dizer que não está dando certo no segundo jogo. Muito pelo contrário, vamos fazer um comparativo com o ano passado. Nesse determinado momento da temporada, o Arthur Jorge estava em risco de nem se classificar para as oitavas de final da Libertadores. E no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu. Foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E ele pega já no andamento. Ele tem uma estreia contra a LDU fora e perde. Eu acho muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento em relação ao trabalho do Renato Paiva ou até mesmo de uns jogadores que foram contratados agora. Mas eu acho que o Renato Paiva ele precisa rever algumas decisões. Essa decisão de começar com o Matheus Martins e deixar o Arthur no banco de reservas, eu considerei um erro. Não pelo resultado. Eu considerei o erro antes mesmo do jogo, isso já me chamou a atenção. Mas o Renato Paiva é o que trabalha no dia a dia, ele sabe o que é melhor pro Botafogo. Não dá pra apertar o botão do desespero, porque tem 2 jogos, e nem falar de, mas é paciência, como se o cara tivesse com a corda no pescoço. São 2 jogos ainda. E assim, são 2 jogos. O primeiro contra Brasileirão, contra o Palmeiras fora de casa, e o outro uma estreia em Libertadores, que a gente sabe que na Libertadores não tem papelzinho lá que vai ganhar jogo. A Libertadores são detalhes, efetividade, letalidade, que foi o que o Botafogo não teve. Aliás, o que não dá também, ô Pedrosa, é para apertar botão de desespero olhando os números do Igor Jesus na temporada, né? Quantos os gols ele fez nos últimos tantos jogos. Tem dois pontos aí sobre os números do Igor estarem baixos nessa temporada, nos últimos jogos, na verdade. O primeiro deles é que o Botafogo não tem números bacanas na temporada, então, naturalmente, o jogador vai caminhar junto com o time. E, além disso, a gente ainda está falando de uma construção do Botafogo. Brinquei outro dia aqui que estava começando o ano do Botafogo, porque, de fato, está começando mesmo. O trabalho do Renato, as competições importantes, elas estão começando agora. Os bancos, o elenco que chegou, estão começando a entender o que é o Botafogo, qual é o jogo do Botafogo. A espinha dorsal ali, vencedora, ela está intacta, que são os jogadores que já estavam. Mas a gente tem que ter o recurso do banco. Isso é muito importante no futebol. E o outro ponto que eu acho que é muito importante a gente lembrar é que o Igor, ele gera muito jogo. Ele não é o camisa 9 da letalidade, farejador de pequena área, que tá ali entalado e sempre na oportunidade. O Igor é o 9 novo. O 9 novo que gera jogo, que jogo intenso, que tem mobilidade, que tem uma função cardiorrespiratória impecável, um cara que corre até o final. Fernanda, mas o 9 tem que fazer gol, concordo? E aí tem que ter que ser cobrado? Perfeito. Mas ele tá jogando mal, o Igor Jesus? Não. Pelo contrário, alguém falou que ele jogou mal ontem. Não, mas é porque tem um debate grande na internet, eu trouxe pra cá que a gente faz esses debates. Eu acho que assim, gente... Dos números do Igor que não são tão bacanas porque não estão gerando gol, mas ele gera muito jogo, né? A pessoa que fica massacrando um jogador individualmente com todo o contexto da temporada do Botafogo, ela não entende de futebol o suficiente pra falar sobre o Igor Jesus. Porque assim, repito, gente, o Botafogo perdeu 3 meses de pré-temporada. É sério que o Igor Jesus, que chegou no meio do ano passado, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, sendo importantíssimo, é o problema do Botafogo? Não é. O problema do Botafogo é coletivo. É tempo de ideia de jogo, é tempo também para você poder, como eu falei aqui, ter as substituições engatilhadas e você saber se vai dar certo ou não. Ontem as substituições do Renato Paiva, para mim, são lá, vambora, vamos ver o que vai dar, para ser muito honesto. Mas por quê? É culpa dele? Não é. A culpa é que o Botafogo ficou 3 meses se preparando de uma forma que não deveria. Sem técnico, sem planejamento, achando que o ano começava em abril. Não tem como não levar em consideração, visto a estreia que a gente viu ontem. O Igor Jesus é o problema do Botafogo? É lógico que não, né? Eu acho que só vale uma crítica em relação ao Igor Jesus a expulsão dele. Ele é um jogador extremamente experiente e ele não pode dar esse mole. Ele vai ficar fora de um próximo jogo que o Botafogo precisa vencer. Então, acho que essa é a única crítica que cabe ao Igor Jesus. E sobre esse número de gols, eu vou pegar aqui, tem um atacante que eu gosto muito que joga no futebol brasileiro, que é o Caleri. Se você pegar o histórico dele, ele não é de fazer muitos gols. E todos aqui estão de acordo que ele é um baita centroavante. Gera jogo. Ele gera jogo, exatamente. Então, assim, não dá pra você Esse é o 9 novo, né, Felipe? julgar um centroavante pelo número de gols. Perfeito. Você tem que analisar a partida dele. E como você bem mencionou, gera jogo tal como o Caleri. Tem uns que não geram jogo, mas fazem gol. Também, é. Não. Sabia
gera um jogo também. Ele gera um jogo também. Não, mas esse é o craque, mas tem um que já tem 12 gols só esse ano. Que é o Verratti, e tem um outro que tem esse mesmo perfil que eu adoro também, aquele 9 antigo, que é o Germancano. É o cara que é letalidade. São 9 diferentes, cada um nas suas características. Uns encaixam em um tipo de time, outros não encaixam. Os dois tipos de 9 são muito interessantes. Sim. Eu sou fã do 9 antigo, mas também aprecio muito o 9 novo, que é o Igor Jesus. A gente tinha um Tiquinho Soares, que é muito distante do futebol do Igor e que não encaixou perfeitamente no jogo do Arthur. Porque o jogo do Arthur do ano passado, aquela intensidade, aquele jogo importado que eu falo, ele é um jogo que precisa do 9, que gera jogo, que é esse jogo do Igor Jesus. Então, o Igor, se a gente for lembrar no ano passado, os gols importantes do Botafogo, contra o São Paulo, foi o Almada. Final, foi o Luiz Henrique, foi o Alex Telles. Ele fez contra o Penharol. Mas ele participou foi pra de seleção quase e fez tudo. gol, gente. Exatamente. Foi pra seleção e fez gol. É por isso que eu bato muito palma pro Pedro, porque o Pedro ele consegue juntar todas essas características aí e ainda sabe fazer gol. Ele é um único hoje. Ele é fora da no curva. Nosso futebol brasileiro, porque ele é a mistura. Brasil, ele é a mistura ele do consegue 9 fazer tudo, cara. letal com o 9 novo, que é o que gera jogo. Ele ainda se reinventou também com o Tite, fazendo uma função diferente. Ele é fora de série. E o Botafogo segue ali em busca de reforços. Não acabou, lógico. Esse jogador aqui não é igual o Cauli, que pode chegar amanhã e jogar, né? Tem que esperar a janela abrir. Mas o Botafogo segue em contato com o Al Nassr por Wesley e analisa outras opções. O Botafogo segue em contato com o Al Nassr da Arábia Saudita para a contratação do atacante Wesley para a janela do meio de 25. O Glorioso ficou perto de fechar com o atacante, ex-Corinthians, e o jornalista Sérgio Santana, do GE, trouxe informações sobre a situação. Wesley foi um jogador que ficou muito perto de ser contratado na primeira janela. Não sei se o vazamento da notícia foi o que atrapalhou a contratação. Foi mais uma questão financeira mesmo, que o Al Nassr cobrou pelo empréstimo. O Botafogo queria um empréstimo gratuito e o Al Nassr não. Isso foi mais ou menos o que impediu, disse Sérgio Santana ao podcast do Globo Esporte Botafogo. Já é Botafogo, né? O Botafogo segue em contato com o Al Nassr porque John Textor é muito bem relacionado com os donos do Al Nassr e o Wesley segue na lista do Botafogo. Mas por enquanto é isso. Se vier, muito provavelmente será por empréstimo. O desejo do Botafogo, o Botafogo quer, né, é que seja empréstimo gratuito e aí depois deve ter opção de compra, obrigação de compra por metas e tudo mais. O Al Nassr, que tem uma condição financeira excelente, quer um empréstimo pago. Então, por enquanto é isso. Tá na lista, mas não tem nenhuma coisa avançada ainda, né? Tá ali negociando, mas não está em fase final. Ainda de acordo com o Sérgio Santana, o Wesley agrada ao técnico Renato Paiva e ao setor de scout, porém o Botafogo analisa outras opções no mercado por considerar que a janela do meio do ano possam surgir alternativas melhores e ou mais baratas. Sem contar o Cauli, que o Botafogo quer, ofereceu o Matheus Martins, o Bahia não se interessou e disse que trocaria apenas por Savarino ou Igor Jesus, que na minha opinião é uma baita de uma piada, né? Mau gosto, né? Sem graça, sim, mas é uma grande piada. O Ceará, que sempre foi o estado conhecido por ter grandes humoristas no Brasil, tá perdendo espaço para a Bahia, né? Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Live Pix do canal ali em cima. 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal, mesmo com o valor simbólico de R$3 por mês. Um pouquinho, mas ajuda bastante o canal, tá? Fico por aqui. Decepcionante o jogo de hoje, mas vamos para cima. Ano passado a gente perdeu os 2 primeiros jogos e mesmo assim conseguimos a classificação. Então dá pra gente classificar ainda de boaça, sem muito susto. Fico por aqui. Obrigado a todos. Vou dormir, descansar, tomar um de sono. Até o próximo vídeo.